Olá, amado ser de luz que você é. Me chamo Rose Soares. Nesse canal, falo sobre autoconhecimento, falo sobre a filosofia sistêmica, as constelações sistêmicas ensinadas por Bert Hellinger. Sou uma consteladora sistêmica. No vídeo de hoje, vou falar sobre repetição de padrão. Repetição de padrões de sofrimento. Falarei sobre ancestralidade, sobre dor, sim, mas também vou falar de força. Contudo, antes de entrar especificamente com você nesses pontos e falar com você como que repetir os padrões dos ancestrais influenciam a nossa vida, vou contar uma breve história. Eu moro em uma linda cidade do sul do Brasil, chamada Blumenau. E nessa cidade maravilhosa, uma das cidades aqui do sul, ela foi colonizada por imigrantes alemães e italianos, ok? Então, nos próximos meses, e eu acho que vai acontecer isso, tem uma linda rua de onde eu costumo caminhar, onde eles fizeram uma exposição com murais. É um museu a céu aberto, como eu costumo dizer para as pessoas que vão parando pelos quadros enquanto está caminhando, ok? Ficou muito bonita a exposição. Essa exposição, esses murais, onde eles colocaram vasos e lindas luzes, conta a história dos imigrantes italianos. Eu acredito que vai ficar nos próximos meses essa exposição, porque no mês de julho, salvo engano, tem uma festa aqui chamada Festa Itália, com muita comida gostosa italiana, tudo bem? Mas o foco aqui não é essa questão especificamente. Contudo, agora, com o conhecimento que eu tenho, não sei se foi a ideia dos organizadores, mas é uma forma de homenagear os imigrantes italianos, ou seja, a ancestralidade, é que eu vejo com esses olhos sistêmicos, ok? Então, esses murais contam a história desse povo italiano, desses imigrantes que estão espalhados por todo o Brasil, na verdade. Uma coisa que eu não sabia é que lá em Minas Gerais, a minha terra maravilhosa onde eu nasci, também tem imigrantes italianos. E São Paulo em sua grande maioria, ok? Olha que lindo! Então, eu parei ali para analisar, para ler as histórias. Então, tem fotos assim muito profundas. Literalmente, eu entrei naquele campo sistêmico. Fiquei ali por alguns minutos lendo. E aí eu quero compartilhar com você algo muito específico que me fez refletir demais e que me conduziu até aqui para gravar esse vídeo. Em um dos murais diz o seguinte, eu não lembro o número da lei agora, como advogada que eu também sou, ok? Mas lá atrás, na época dos imigrantes, da imigração italiana, alemã e também dos japoneses, eles editaram uma lei onde era proibido falar em outro idioma que não fosse o português aqui no Brasil. Exatamente. Uma lei proibiu que qualquer outro idioma fosse falado no Brasil naquela época que não fosse o português. Olha só onde eu quero chegar com você, amado ser. Significa que esses imigrantes, esses ancestrais italianos, japoneses, alemães e tantos outros eram proibidos, foram proibidos de falar no próprio idioma. Hoje não vivemos mais isso, mas naquela época isso aconteceu, ok? E se é lei, precisa ser cumprido, do contrário, tem punição. Então, agora eu falo com você de sofrimento, de dor. Vejam, os nossos ancestrais, e eu vou me colocar aí também, porque todos nós somos essa mistura de alguma forma, eles foram proibidos de falar no próprio idioma. Então,
vamos colocar aqui o povo da África também, ok? E eles não podiam falar no próprio idioma, senão seriam punidos. Então eles tiveram que silenciar e aprender o português. Ou seja, lá atrás, além de os nossos ancestrais terem saído das terras deles, fugindo da guerra, da fome, da miséria, chegaram aqui e muitos outros foram arrastados das suas terras, que é o caso dos africanos, muito da minha ancestralidade aí. Eles foram arrastados das terras deles para cá, ok? Então veja, eu estou compartilhando com você uma sequência de traumas, de ancestrais que foram retirados de suas terras, outros fugiram de suas terras. É uma dor profunda, deixar a própria terra e ter que partir para um país estranho, sem saber como seriam recepcionados, o que enfrentariam. Já foi uma dor profunda, que entrou no campo sistêmico, no DNA, ok? Nas memórias do sistema familiar, do meu, do seu. Então, nessa terra estranha chamada Brasil, que se tornou um lar depois, é claro, e bastante acolhedora, porque o país em si, esse país maravilhoso, essa consciência chamada Brasil, não foi quem agiu desse modo, quem editou a lei. Percebam. Então, quando a gente falar do Brasil, a gente tem que entender que o Brasil é uma consciência e que as pessoas que administravam o Brasil eram seres também de luz, desconectados da fonte criadora. Então não foi o Brasil que agiu dessa maneira. Era quem estava na administração desse país maravilhoso à época, ok? Fecha parêntese, consteladora. Muito bem. Então, amados seres que estão aqui me assistindo esse vídeo, talvez estejam assistindo aí no mesmo momento ou não. Vamos lá. O que acontece? Os nossos ancestrais tiveram que silenciar a própria voz. Eles não sabiam falar o português, que cá entre nós é um idioma bastante difícil. É uma das línguas mais difíceis de serem aprendidas nesse planeta. Entendeu, amado ser? O português, ele é um mistério, tá bem? Então, eles tiveram que aprender o português. E eles tiveram que silenciar o idioma deles. Com certeza, dentro dos lares deles, eles falavam. Mas percebe que eram perseguidos? E não só isso. Eles enfrentaram muita dificuldade, porque eles pegaram a dureza do trabalho nessa terra chamada Brasil maravilhosa, que eram as plantações de café, que está muito relacionado lá com a minha terra, o sul de Minas Gerais, né? Que tem muita plantação de café, então imigrantes italianos foram para aquela parte do país. E aqui no sul do Brasil, claro, muitos imigrantes italianos. Vejam, aqui eu estou citando muitos italianos porque o mural a qual me refiro, né, esse museu a céu aberto que colocaram, que para mim é uma verdadeira honra, né, aos imigrantes italianos, a ancestralidade, e tá tudo ali, tanto que eu pude sentir aquela energia porque eu me conectei naquele momento. Então, vejam, eu trago esse destaque para os italianos, mas aí coloque toda a sua ancestralidade aí, tá bem? Então, eles tiveram que enfrentar muita dureza, plantações de café, construção civil, ferrovias, tudo isso era muito pesado. Então, eles já chegaram aqui sem nada, na escassez, fugindo de guerras, né? Passando já necessidades, todo esse trauma ali sendo reverberado, instalado no campo sistêmico, no DNA dos nossos ancestrais, ok? Então, todas essas memórias desse sofrimento todo, de que a vida é dureza, de que é preciso trabalhar muito para ter dinheiro, de que o rico manda no pobre, de que é rico quem dá golpe, tudo isso foi inserido lá atrás nas memórias do nosso sistema familiar.
por conta do sofrimento que eles viveram. Na questão da escravidão, por exemplo, né? Eles silenciaram totalmente a própria voz, as origens, as raízes, as próprias crenças, porque eles precisaram se adaptar com as regras do país onde eles estavam vivendo. Então, tudo isso são dores profundas que foram instaladas, eu vou colocar assim, dentro do nosso campo sistêmico. Aqui eu tenho uma representação de um campo sistêmico, os bonequinhos representam aí os membros do sistema familiar. Joga para o coração, amado ser, o que eu estou compartilhando com você, que é para você entender, tá bom? Não é um vídeo, não é um compartilhar para você jogar para sua mente, é para você ouvir com o coração, porque o coração tem ouvido, as células têm ouvido, tá bom? Vem comigo e vai aí imaginando os seus ancestrais. Não importa de onde eles vieram, todos nós temos uma mistura de ancestralidade no nosso DNA e no nosso campo sistêmico, ok? Pois bem, então, tudo isso armazenado no campo sistêmico do nosso sistema familiar, no campo morfogenético, como ensinou Rupert Sheldrake, que é um cientista que identificou, né, que escreveu sobre isso, a teoria dos campos morfogenéticos, que é onde ficam armazenadas todas as memórias de um sistema familiar ou até mesmo de uma raça de animais, por exemplo, ou de uma espécie de animais, por exemplo. E na nossa espécie humana também, que somos animais, né? Um pouquinho racionais, mas também somos. Enfim, teoria dos campos morfogenéticos. E, claro, vem aí a ciência também e confirma tudo isso, que é a área da epigenética. Ou seja, a epigenética ensina e comprova isso, que os descendentes de pessoas que viveram esses tipos de sofrimentos, de traumas, vou colocar assim que eu estou colocando aqui, e especificamente aqueles de guerra, que foi onde eles fizeram as pesquisas, né? Os descendentes dos sobreviventes ou não, de quem se foi no Holocausto, por exemplo, eles trazem no DNA deles esse sofrimento. É um rastro que eles chamam, que fica no DNA. Eu vou chamar de memória, tá bom? Acontece, ser de luz, que todos nós somos os nossos ancestrais. Como assim, consteladora? Que eu sou os meus ancestrais? Porque o corpo onde a sua alma habita, ser de luz, é formado por células. E essas células não vieram do nada. Essas células que formam esse seu corpo lindo e o meu, é 50% papai e 50% mamãe. E cada 50% pai e mãe é 50% vovô e vovó. E bisavô e bisavó, e assim sucessivamente. Então, sim, gente, nós temos no nosso DNA todas as memórias da nossa ancestralidade. Não é só os meus cabelos cacheados, os meus olhos castanhos, a minha pele morena, que trazem lembranças dos meus ancestrais, que mostram quem eu sou. Não, é muito mais, é para além de tudo isso. E o mesmo acontece com você. Então, além de termos a nossa imagem que lembra os nossos ancestrais, nós temos também no nosso DNA aquilo que eles viveram, que eles sofreram, a felicidade também, não só a tristeza, entende? Todas essas memórias, seja de sofrimento, dor, alegria, fazem parte do nosso DNA, está nas nossas células, ok? Por isso que o trauma e a felicidade também estão no nosso corpo, ok? Muito bem. Então veja você, eu não estou falando aqui só de Bert Hellinger, eu não estou falando aqui só da constelação sistêmica, porque na verdade Rupert Sheldrake, com a teoria dos campos morfogenéticos e com a ciência na área da epigenética,
e aqui eu vou citar o Dr. Bruce Lipton, mas tem outros, eles só corroboram, como a gente diz no direito, com aquilo que Bert Hellinger descobriu por meio dos fenômenos, ok? Então, amado ser, por que eu conto essa história para você? Para você entender e para você também construir essa história aí da sua ancestralidade aí da sua mente, como eu construí na minha enquanto eu lia aquelas histórias, como eu escrevi a história dos meus ancestrais, eu visualizei sem conhecê-los, enquanto eu percorria a minha jornada de cura, tudo bem? E ainda percorro, claro. Então, tudo isso, todos esses sofrimentos estão armazenados no nosso campo sistêmico, estão armazenados nas memórias que carregamos dos nossos ancestrais aqui no corpo, nas células, tudo bem? O corpo sente, o corpo é uma consciência. E nós somos os nossos ancestrais. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso que se você passa por dificuldades na sua vida, no relacionamento amoroso, no trabalho, relacionado ao dinheiro, doenças, tudo isso são memórias que você está repetindo do seu sistema familiar, da sua ancestralidade. Por isso é tão importante você buscar conhecer o seu sistema familiar. É para você entender as suas reações e se questionar: esse sentimento, essa reação, essa atitude é minha ou de algum ancestral meu? Eu estou repetindo algum sofrimento? Você só vai tomar consciência disso prestando atenção. Com esse vídeo aqui, você começa a tomar consciência desses movimentos na sua vida, tá bem? Presta atenção se você vem repetindo coisas na sua vida. Repetição, amado ser, é padrão, é programa. Significa que você está seguindo por lealdade aos membros do seu sistema familiar. Ou seja, você está repetindo as mesmas coisas que eles em qualquer área da sua vida, por lealdade. É como se a sua alma dissesse: vovô, você faliu? Eu também não posso ter sucesso então, porque eu preciso ser como você. É inconsciente, amado ser, mas é assim que acontece. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, porque eu passei por isso, porque eu vejo isso daqui nas constelações, nos campos sistêmicos aqui. Então eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui. A gente sim age de forma inconsciente em lealdade aos membros do nosso sistema familiar. Amor cego, lealdade invisível, que nos impede de irmos adiante, que é a nossa própria falta de permissão que nos impede de irmos adiante, pela necessidade de pertencer ao nosso clã, ao nosso sistema familiar. Porque se formos diferentes, inconscientemente acreditamos que vamos deixar de fazer parte do nosso clã, do nosso sistema familiar. Está acompanhando o raciocínio, amado ser? Então, a gente diz inconscientemente, por exemplo: vovó, se você não casou com quem você amava, se você foi obrigada a ter 11 filhos, casar com um homem que você não amava, casar jovem, se você não pôde ser feliz, eu também não serei. É assim que acontece, amado ser. Ou a gente diz inconscientemente: eu prefiro ficar sozinha, porque não tem homem bom nessa terra. Todo homem não presta, todo homem é violento. Por que que a gente repete isso? Porque isso aconteceu dentro do nosso sistema familiar, com as mulheres do nosso sistema familiar. E aqui, amado ser, falando especificamente com você, que é mulher e me segue aqui. Perceba esses movimentos. Porque se você está agindo assim, você está sendo leal a uma memória de dor, de sofrimento das suas ancestrais. Como é que resolve isso? Tomando consciência. Vigie seus pensamentos, os seus movimentos. Existe sim muito homem bom nessa terra, neste planeta. Tá bem? Esse sofrimento é coisa do passado. Então, perceba seus movimentos. Perceba suas palavras, seus diálogos mentais. Volto a repetir. Entendeu, amado ser?
É assim que funciona. Mas, então, para não ficar só no sofrimento, tem muita força no nosso sistema familiar. Vem muita força aqui atrás de mim, de você. Porque esses mesmos ancestrais que sofreram tudo isso, venceram. Eles sobreviveram da forma que puderam, com a consciência que eles tinham. Vieram de países que ficam muito distantes do Brasil. Vieram para essa terra distante, estrangeira. E aqueles que aqui habitavam, os índios, povo dessa terra que foram violados, eles também foram desrespeitados, violentados. Tudo isso é dor que faz parte do nosso sistema familiar. Mas eles tiveram força, eles sobreviveram, porque se eles não tivessem sobrevivido, não estaríamos aqui. Eles construíram rodovias, eles plantaram café e colheram. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós temos diante de nós uma facilidade, um acesso à informação que eles não tiveram. Olha eu aqui falando com você aí, sem nem fio conectando o abençoado do celular, sem nenhum fio conectando as ondas da internet. Tudo é energia, ser de luz, tudo é onda. E nós estamos aqui agora podendo falar, podendo expor livremente os nossos pensamentos. Temos acesso ao conhecimento. Por quê? Porque aqueles que vieram antes de nós abriram essa possibilidade, entregaram para nós essa possibilidade. Literalmente eles desmataram o terreno, entregaram para nós do jeito deles. Então, amado ser, é com essa força do amor que nós precisamos nos conectar, com essa força ancestral, literalmente nos reconectarmos com as nossas raízes, com amor, com respeito, com gratidão, deixando com eles tudo que é deles e levando conosco o que é nosso, seguindo o nosso próprio caminho, fazendo algo de bom. Assim, a gente honra os nossos ancestrais, que passaram por tudo isso que eu tentei resumir aqui, que na verdade eu não posso acessar 1% do que os meus ancestrais viveram. Acesso muita coisa, mas eu não tenho como voltar a tudo. Entendem? Então, é assim que a gente segue o nosso próprio destino. Mas, quando você fica aí, quando eu fico aqui, repetindo o sofrimento, como aqueles ratinhos no laboratório, sabe? Andando lá naquela rodinha sem parar. Nós estamos sendo leais aos membros do nosso sistema. É amor cego, é lealdade invisível, é a nossa própria falta de permissão para avançarmos. Eles não querem que a gente faça isso, eles não viveram o que viveram para agora a gente ficar aqui, estagnados na vida, em lealdade. Eles fizeram tudo o que fizeram para que a gente avance e siga o nosso caminho, fazendo algo de bom em honra a eles, não olhando para trás. Então, amado ser, quando você cura papai e mamãe aqui em nós curamos a nossa ancestralidade. Porque fazendo o fechamento, os nossos ancestrais vivem em cada célula nossa. Não tem como fugir disso, amado ser, porque nós não estamos aqui por um acaso. Não nascemos na família em que nascemos por um acaso. Existe um propósito para a nossa vida. E a gente precisa cumprir essa missão. É para isso que a gente está aqui nesse planeta maravilhoso. Entendeu, amado ser? O que eu compartilhei aqui, eu amo tanto esse tema, esse assunto. Se me deixar, eu fico falando 1, 2, 3 horas. Mas não é o caso aqui, não é mesmo? Então, aqui eu deixei uma centelhinha de conhecimento para contribuir com a sua evolução. Faz sentido para você? Conseguiu jogar para o coração? Se for preciso, assista o vídeo novamente. Porque conforme você vai absorvendo esse conteúdo, você vai despertando a sua consciência.
Você vai tomando consciência e é assim que você começa o seu processo de transformação e cura, ou cura e transformação. É tomando consciência. As suas células estão ouvindo enquanto você está ouvindo, amado ser. E elas já estão aí, trabalhando para a sua cura. Tá bem? Você não chegou nesse vídeo por um acaso. Não mesmo. Então, amado ser, esse é o meu compartilhar de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, curta. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Com o seu comentário, eu sei se estou no caminho, se estou evoluindo, onde preciso melhorar, se eu estou conseguindo fazer com que você chegue ao entendimento, porque se você não estiver, significa que eu preciso trabalhar um pouquinho mais aqui para melhorar a minha comunicação, tá bem? E eu vou deixar aqui embaixo também o meu link de contatos. Se você sentir no coração, entre em contato comigo para você iniciar o seu processo de transformação e cura, tá bem? Um beijo de luz. Eu desejo que o Criador te conceda muita clareza para você chegar ao entendimento e poder agir melhor e poder seguir a sua vida com leveza. Isso é possível quando você volta às raízes e cura ela com amor, tá bom? Um beijo. Fique com o Criador.